Mas a gente acaba vendo os concorrentes todos fazerem de um jeito e a tendência natural da gente é acreditar que se estão fazendo, vai dar certo. Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal. E o tema de hoje é super especial, é sobre parar de concorrer. Não importa em que segmento você está, não importa o que você faz, mas a ideia essencial, assim, a ideia central, o grande objetivo do branding é parar de concorrer. E é sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Eu espero que seja útil para você, que dê assim aqueles bons insights, aqueles insights transformadores. Então, se você está me assistindo aqui no meu canal, por favor, se inscreva no canal. Isso é importante para a gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você se inscrever no canal, você pode mandar esse vídeo para sua empresa, para os seus amigos, pode levar para a empresa para discutir com os amigos, que eu acho uma coisa legal, porque toda terça e toda quinta eu trago um novo episódio com um novo olhar sobre o tema das carreiras, sobre o tema do crescimento, da prosperidade e, essencialmente, daquilo que eu sempre falo para vocês aqui, da busca de realização, de significado naquilo que a gente faz, que é a essência de personal branding, tema que é a grande paixão da minha vida. E hoje a gente vai falar então sobre parar de concorrer. E isso pode soar muito estranho, porque eu acho que todo empreendedor, todo profissional hoje, todo mundo que se preocupa com a sua marca pessoal como profissional, profissionais liberais no mercado, todo mundo se angustia muito com a ideia da concorrência. E tem um efeito muito maluco nas nossas cabeças, que é olhar para as redes sociais, e hoje não tem como a gente não olhar para as redes sociais. A gente se compara com outras pessoas que são melhores do que a gente, são mais bem-sucedidas naquilo que a gente faz, para outras pessoas que fazem igual o que a gente faz. E não tem como desligar o cérebro e não entender que existe uma grande massa indo na mesma direção. Você pode acompanhar os movimentos nas redes sociais, as trends, né? Surge uma nova trend, todo mundo vai atrás daquela trend e todo mundo diz mais ou menos a mesma coisa, porque tem um efeito nas nossas cabeças que é olhar para o segmento, olhar para o mercado onde a gente atua, olhar para os expoentes do mercado onde a gente atua, e a tendência natural da gente, acontece com todo mundo e é muito difícil a gente resistir a isso, a gente olha para os bem-sucedidos e a gente tende a acreditar que a gente deveria fazer de alguma forma semelhante aos que os bem-sucedidos estão fazendo. O jeito que eles apresentam, o jeito que eles fazem, o que eles fazem, a esteira de produtos, né, o que eles estão lançando no mercado, ou como profissionais liberais, como eles estão se vendendo, né? Então isso é muito difícil da gente bloquear o cérebro e não assistir, a não ser que a gente não veja nada. Mas a gente acaba vendo os concorrentes todos fazerem de um jeito e a tendência natural da gente é acreditar que se estão fazendo, vai dar certo. E isso tem um efeito contrário, porque quando todo mundo está fazendo, os bem-sucedidos estão fazendo e todo mundo vai fazendo igual, a gente vai criando uma imensa massa, uma espécie assim, de ruído da concorrência, que a gente passa a não escutar mais nada. Surge aqui o que eu chamo assim de o efeito paisagem. A gente olha para todo mundo e todo mundo fica cada vez mais empastelado, cada vez mais igual, dizendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, defendendo os mesmos conceitos. Então, aí, quando a gente diz assim, eu estou concorrendo com isso, é como se a gente tivesse assim, numa enorme, imagina uma enorme estrada lotada, uma grande maratona, como a gente tem geralmente no fim de ano, uma ação silvestre, e que a gente vê cenas assim de drones, aquela imensa massa correndo na mesma direção. Isso é a concorrência. Porque a etimologia da palavra concorrência, concorrer, vem de concorrere do latim, que significa correr ao lado de. Então, toda vez que a gente diz o seguinte, eu estou concorrendo nesse segmento, é como se eu dissesse, eu estou correndo junto dos meus iguais na mesma direção. E aí vem a reflexão importante para você aqui na sua carreira, na sua profissão, até mesmo dentro das organizações, como profissional, como autoempreendedor dentro das organizações, é que a gente deveria contrariar a concorrência. Em essência, tudo que a gente defende no branding, eu devo falar isso há mais de 30 anos, é tornar a concorrência obsoleta, fazendo algo diferente.
correndo num outro sentido. A gente usa essas expressões aqui, né? Se a concorrência faz zigue, a gente deveria fazer zague. Se a concorrência vai para um lado, a gente deveria ir para o outro lado. A gente deveria concorrer sempre em oposição a tudo que está acontecendo. Mas eu sei que na sua cabeça talvez fique pensando assim, Tarso, mas é muito difícil fazer isso. Como é que eu vou me diferenciar? Em essência, a gente precisa pensar que diferenciação é algo assim fundamental. É um dos fundamentos assim que eu chamo de fundamentos sagrados do branding. As marcas só existem para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Imagine o mercado, imagine o seu mercado, o meu mercado, quando a gente olha profissionais que se vestem da mesma forma, que se comportam do mesmo jeito, que dizem as mesmas coisas, que citam as mesmas frases. Então isso é a concorrência que a gente deveria contrariar. E quando você me diz assim, não dá para fazer isso, é difícil, pense o seguinte, se o seu segmento tem profissionais que se apresentam, por exemplo, nas redes sociais, com uma linguagem muito complexa, muito hermética, né? Muitas vezes advogados, por exemplo, têm um linguajar todo muito difícil, que só quem é advogado compreende. Talvez você pudesse se diferenciar falando de uma forma muito simples, contrariando a complexidade, trazendo simplicidade para isso. Essa é uma forma de se diferenciar. Talvez, se o seu mercado, nesse momento, seja um mercado altamente competitivo, onde as pessoas falam muito raso, falam muito abobrinha, né? Deixam as coisas muito vazias e muito rasas, talvez você possa se diferenciar sendo o cara mais profundo, sendo a pessoa, o profissional, com mais profundidade, com mais consistência em defender essas mesmas coisas. E as pessoas vão lhe reconhecer como algo diferente daquele resto todo. Por exemplo, se o seu mercado atua em alta escala, por exemplo, né, e todo mundo hoje quer alta escala nos seus produtos, talvez tenha valor pensar, e por que não refletir, em oferecer alguma coisa em baixa escala. Hoje, se você pensar no mundo, o mundo se divide em gente que quer escalar o seu negócio, ou seja, torná-lo muito barato e atingir muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tem uma mega oportunidade do outro lado para tudo que é de baixa escala, ou seja, para tudo aquilo que é feito à mão, né, tailor-made, né, que a gente faz com carinho. Se todo mundo está dando uma experiência ruim no seu setor, quem sabe não apostar em diferenciação, fazendo uma experiência realmente memorável naquilo que a gente faz. Porque às vezes é o como que a gente pode se diferenciar. Então, se o seu mercado é muito veloz, talvez seja a ideia de trabalhar o slow, em oposição ao fast. Hoje tudo é fast, mas muitas pessoas gostariam de algo mais tranquilo, mais profundo, em baixa escala, feito à mão, com uma experiência dedicada. Se todo mundo é atendido, muitas vezes, por inteligência artificial, com algo muito frio, mecanizado, que a gente sente que é em grande escala, talvez a gente possa se diferenciar oferecendo um atendimento personalizado. Mas, em essência, o que eu queria que você saísse desse episódio pensando é que é possível se diferenciar. É possível se diferenciar na apresentação da gente, né? A forma como a gente se apresenta, que pode contrariar a lógica do mercado. Se todo mundo se apresenta de um jeito, eu posso pensar em singularidade para minha marca pessoal e me apresentar de uma forma completamente diferente. Eu vejo casos assim bem-sucedidos. Mas não é só na imagem, pode ser na experiência, pode ser no tipo de produto, pode ser na forma de distribuir esse produto, pode ser na forma de vender, pode ser na forma de se relacionar. O importante é que a gente olhe para o mercado, e a gente precisa olhar para o mercado, a gente precisa se comparar com o mercado, mas não com a ideia de seguir o que o mercado está fazendo, mas olhar para esse mercado e pensar: como eu, com a minha bagagem, com as minhas capacidades, com o meu conhecimento, com a experiência que eu tenho, com a minha história que me torna totalmente singular, totalmente único, como com esse conjunto todo eu poderia contrariar esse mercado? Pense que as grandes marcas, as marcas icônicas que a gente adora, sempre fizeram alguma coisa que quebrou a lógica de mercado e por isso ficaram conhecidas e por isso teve muita gente aderindo. Grandes marcas se valeram da sua própria história, das suas cicatrizes para se tornarem diferentes. Então tem um universo interessante aqui para você pensar, para você se diferenciar no mercado.
Porque acredite, quando a gente está concorrendo, a gente está andando numa grande estrada lotada com todo mundo junto. E, em essência, a gente deveria quebrar a lógica, contrariar a lógica, subverter o mercado e fazer algo que realmente faça sentido para as nossas vidas, com a nossa história e que seja relevante para o mercado. Pense nisso, me diga aqui, me deixa seu comentário se isso faz sentido para você e eu te espero no próximo episódio. Até lá, um forte abraço e muito sucesso!